Essa é a disciplina de Cartografia de Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco, programa de pós-graduação de Geografia, né? É esse que vos fala é o professor Lucas Cavalcante, professor permanente do programa de pós-graduação em Geografia. Vou ver se eu separei mais alguma coisa aqui. O objetivo da disciplina. Então, qual é o objetivo da disciplina? Auxiliar vocês, os estudantes, no desenvolvimento de uma cartografia de paisagem. Então, o que é que eu espero, né, dessa disciplina? Eu espero que ao final da disciplina vocês saibam o que é cartografia de paisagem, né? Vocês entendam mais ou menos a ideia que está subjacente ao conceito de unidade de paisagem e que, né, se tudo der certo, vocês tenham condições aí de desenvolver a cartografia de paisagem por si sós, né? Essa seria a minha maior, meu maior mérito aí, minha maior alegria, né, de ver vocês aí desenvolvendo os mapas de vocês, tá bom? Sou eu, vamos lá. Professor, eu sou geógrafo, mestre e sou doutor em geografia, né? Sou professor do Magistério Superior desde 2013, né, que foi precisamente no ano que eu defendi minha tese de doutorado. E eu estudo essa parte de análise integrada da paisagem, que tem gente que chama ciência da paisagem, tem gente que chama de geoecologia. Faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu tenho interesse nessa temática, né? Desde a graduação. Então, eu possuo alguma experiência com mapas de unidades de paisagem, trabalhando em diferentes escalas, com diferentes técnicas e aplicações. É um assunto que eu sempre me interessei, né, desde a graduação. Então, é um assunto que vem caminhando comigo há muito tempo. Eu tive a oportunidade e tenho interesse de trabalhar em várias áreas, aplicando ferramentas diferentes, testando ferramentas diferentes, né, fazendo mapas para propósitos diferentes. Então, nesse tempo aí eu já adquiri alguma experiência no assunto, né? Então, eu já orientei alguns trabalhos, né, acadêmicos sobre cartografia de paisagem a nível de graduação, de pós-graduação. Participei de um curso de cartografia de paisagem na Rússia, junto à Universidade de São Petersburgo, no ano de 2010. Eles têm uma estação de campo lá que chama Estação de Campo Ládoga, que fica às margens do Lago Ládoga, lá no noroeste da Rússia, lá perto da fronteira com a Finlândia. Eu fui lá, né, o professor Gregory Zachenko me recebeu, né, e me ensinou o que tinha para ensinar. Tá? Desde 2014 eu coordeno e colaboro em projetos de pesquisa a partir da cartografia e da análise da paisagem, e os resultados dessas pesquisas aí têm sido aplicados para finalidades variadas, desde o ensino de geografia até a gestão de unidades de conservação. Em 2014 eu publiquei um livro sobre cartografia de paisagem, né, pela editora Oficina de Texto, e saiu uma segunda edição agora em 2018. Tá bom? Então, é um assunto que eu tenho, dá para ver que eu tenho interesse, tá certo? É algo que me motiva a estar trabalhando na geografia, né? Trabalhar com cartografia de paisagem, tá certo? É interessante para mim, depois eu explico mais detalhadamente a vocês os motivos, né, quando eu for falar por que vale a pena investir em cartografia de paisagem, tá certo? Então, vamos dizer logo o que é cartografia de paisagem. Esses são 3 pessoas bem queridas minhas, lá de Petrolina, na época que eu era professor na UPE. São 3 alunos bem queridos, Juliana, Fredson e Cália. E cartografia de paisagem é um conjunto de atividades utilizadas para construir uma representação cartográfica das unidades de paisagem. Então, numa visão mais abrangente, a atividade da cartografia de paisagem, ela envolve uma série de subatividades, Chegou Eduardo. Chegou outra pessoa também. Chegaram na hora certa. Então, a cartografia de paisagem, ela envolve uma série de atividades aí, né, que estão relacionadas e concorrem aí, né, e colaboram para a construção de um mapa. Então, o mapa, ele termina sendo um produto ali de síntese, né, uma representação, né, mas que para você chegar a esse mapa tem uma série aí de outras atividades que cada um com seus próprios problemas. É isso que eu tenho aprendido ao longo dos anos, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de unidade de paisagem,
né, e apresentar a cartografia de paisagem. Então, é uma apresentação, a gente não vai ter nada mais cabeçudo para tratar, né, além de um panorama. Então, vamos seguir. Eu tenho outra coisa para dizer, mas fugiu. Unidades de paisagem. Então, a base para a cartografia de paisagem é o conceito de unidade de paisagem, né? Então, se a gente faz um mapa de unidade de paisagem, é porque a gente crê, né, nas unidades de paisagem. A gente acredita que as unidades de paisagem elas constituem um bom modelo, né, para a representação das relações entre os componentes da natureza, tá certo? Então, vamos ver aí o que é que está subjacente, né? E esse é o primeiro grande conceito, né, que a gente vai trabalhar. E basicamente tudo que a gente vai falar gira em torno das unidades de paisagem, de como é que a gente determina essas unidades de paisagem, como é que a gente interpreta elas e como é que a gente trata essas unidades do ponto de vista cartográfico e etc. Tá bom? Então, para definir unidades de paisagem, eu separei um conceito do Marcelo Martinelli, né, e do Franco Pedrotti. O Martinelli é lá de São Paulo, o Franco Pedrotti, se eu não me engano, ele é italiano. Eles definem da seguinte forma, tem um artigo de 2001, né, 20 anos aí, se eu não me engano, é de 2001. Eles definem da seguinte forma, né, unidade de paisagem é o resultado da conjunção de fatores distintos, né, como a história geológica, a morfogênese do relevo, o clima em seu movimento, a dinâmica biológica e a participação da ação humana em sua evolução histórica. Então, se vocês olharem com cuidado para esse conceito aí de unidade de paisagem, eles vão definir a unidade de paisagem considerando sempre tanto a manifestação das características ambientais, né, sejam elas modificadas ou não pela atividade humana, e a manifestação dessas características ambientais como um ponto, né, numa trajetória, né, como um produto do tempo e dos processos que estão ocorrendo aí na história geológica, da morfogênese do relevo, o clima em seu movimento. Então, basicamente a ideia e a concepção de unidades de paisagem, ela inclui tanto essas características ambientais, né, modificadas em maior ou menor grau pela atividade humana, e esse entendimento dessas unidades como coisa dinâmica. Então, eu vou ter uma fotografia aí bem legal, que é da Serra da Borracha, essa serra de onde a fotografia foi tirada, e aquela outra serra que está lá na frente é a Serra da Canabrava, né? Fica no norte aí da Bahia, nos sertões de Coraçá. Então, o que é que tem nessa fotografia aí? O que é que a gente vê? É uma área lá de clima semiárido, né? É um clima que a gente sabe que se tornou semiárido, assim, já há um tempo, né? Mas assim, a configuração geral das características climáticas, elas parecem ter se estabelecido nos últimos 4.200 anos, aí é o que dizem os trabalhos paleoambientais, né? E basicamente o que a gente teve de mudança geomorfológica aí foi um padrão de remoção dos sedimentos das encostas, entulhamento de canais aí na região. Se você olhar por onde o carro está parado aqui, né, tem uma série de pedregulhos aqui. Basicamente você não encontra sedimento, né, em grande quantidade nas encostas. É como se as encostas tivessem sido esvaziadas aí depois de uma mudança ambiental, né? E é engraçado que as pessoas que tratam das características da Caatinga, né, têm sugerido que a flora moderna da Caatinga ela teria se formado mais ou menos por volta desse mesmo período, né, acompanhando essa mudança climática aí, que foi chamada de evento de 4.200 anos. Tem outro nome aí, é o Holoceno tardio. Foi um evento aí depois do ótimo climático do Holoceno. Então, essa região aí, essa Serra da Borracha, ela era chamada de Serra do Ouricuri antigamente. É um dos únicos locais no município de Curaçá onde você acha ouricuri. O clima semiárido faz com que predomine aí a vegetação da Caatinga. Essa serra chega a 850, 820, 830 metros, mais ou menos. Nas áreas mais altas a gente encontra orquídeas, umas bromélias que têm umas características diferentes aí, né?
Mas como é que a gente delimita, professor, as unidades de paisagem? O que é que tá subjacente aí à ideia de unidades de paisagem, além disso que o senhor falou, dessa ideia de conjunto dinâmico, características ambientais e etc. Então, se a gente fosse dar outra definição de unidade de paisagem, a gente poderia definir ela, uma das definições mais antigas, é uma porção de terreno definida pelo conjunto dessas características e as diferenças que ela apresenta em relação ao entorno. Tá certo? Isso é um conceito bem antigo, na verdade, essa ideia de você delimitar uma área com base nas características particulares dessa área e das diferenças que ela apresenta em relação ao entorno. Tem uns 2000 anos, no mínimo, esse conceito aí está lá, se você procurar a geografia de Ptolomeu, lá no século I, você vai encontrar essa compreensão que eles chamam, de positio e natura, né? O que é a natura? É a característica própria de uma dada área, né? E a positio é a diferença dessa área em relação às outras, né? As áreas que estão no entorno aí. Então, se a gente olha nessa figura aí, que foi um ex-aluno meu que tirou, o Wilson, a gente tem aqui na área A uma encosta rochosa, dá para ver aqui o afloramento, né, de binais, sob vegetação rasteira, uma vegetação baixinha, só tem uma broméliazinha aqui em cima, né, esparsa, esclerófila na folhinha dura, e espinescente, porque é cheio de espinho, né, é cheio de estruturas espinhosas, na verdade, não espinhos. Então, essa unidade B aqui, você tem uma encosta coluvial sob vegetação lenhosa aberta, decídua e média, né, com 2 a 8 metros de altura, solos de textura média e bem drenados. Então, a unidade de paisagem, ela se reconhece prioritariamente pela sua fisionomia. No final do século XIX, o pessoal dizia que é como se a fisionomia da paisagem fosse um caminho para que a gente pudesse entender, né, o que essa paisagem significa. E essa ideia que está subjacente aí, que é uma ideia bem da geografia, né, e é uma ideia antiga na geografia, não é uma coisa assim do século passado, nem do século retrasado, é um pouquinho mais antiga, né? Ela está baseada nessa ideia da fisionomia da paisagem, tá certo? Então, basicamente, a ideia de unidade de paisagem, ela se materializa numa fisionomia, mas existem outros aspectos que estão associados aí à fisionomia e que entram como premissas do conhecimento das unidades de paisagem. É isso que o Isaac Sonneveld, lá da Holanda, ele era do ITC, eu não lembro exatamente o que é que significa, mas ele disse que a grande premissa, a grande característica das unidades de paisagem é que elas são entendidas como caixas pretas, né? O que é isso, mais ou menos? Um sistema em caixa preta. Um sistema em caixa preta é aquele sistema em que você não conhece exatamente como as coisas estão funcionando ali dentro, né? Você pode saber o que está entrando de energia e matéria, o que está saindo e etc. Né? Mas qual é a ideia da caixa preta? A ideia da caixa preta é que você sabe que aquilo ali é um sistema, né? Que aquela unidade de paisagem que a gente está reconhecendo a partir da diferença fisionômica, né, do que a gente está vendo, ela tem, essa unidade de paisagem, uma taxa de funcionamento de processos naturais particular, né? Ela tem uma origem distinta, né? O conjunto de processos que levou à formação de uma determinada unidade de paisagem, ele é diferente, né, do conjunto de processos que levou a outra unidade de paisagem aí. Tá? Então, existem 3 premissas, né, aí que a gente assume, né, nessa ideia de unidades de paisagem como caixas pretas. Que premissas são essas aí? A primeira premissa, né, é a de que a fisionomia, né, ela é a característica essencial da unidade de paisagem pela qual a gente reconhece, né, esse sistema ambiental. Né? O pessoal na Rússia, na verdade em outras áreas também, vão dizer que as paisagens elas funcionam como um sistema multiestrutural, né? Ou na Rússia o pessoal gosta de chamar de polissistema ou multissistema, né? Que a paisagem ela termina funcionando como um conjunto de sistemas ambientais interatuantes, interoperantes ali. Tá? Então, a segunda premissa é que essa área que a gente delimitou, né, como unidade de paisagem, a partir do que a gente viu de diferença fisionômica, ela possui também uma diferença funcional, né?
O que é uma diferença funcional? As taxas de operação dos processos, como balanço hídrico, balanço de energia, balanço de calor, ciclagem de nutrientes e etc., elas variam entre essas unidades aí de paisagem. Tá? Essa é outra premissa que se assume, né? E que é uma das coisas que fundamenta a ideia da cartografia de paisagem. A terceira premissa é a premissa evolutiva, né? Que basicamente é você também compreender as unidades de paisagem como resultado de processos na história humana, na história geológica, né? De processos de formação de relevo, de processos ecológicos e etc. Então, essa unidade de paisagem, ela termina sendo, além de uma fisionomia, né, um sistema que opera, né, com certa autonomia, né, não isoladamente, né, mas de forma autônoma em relação ao entorno, trocando substâncias, etc. E que essa unidade, ela surge, né, no tempo a partir das relações entre os componentes da natureza. Então, ela possui uma história, né? Então, essas premissas aí, elas estão subjacentes à ideia de unidade de paisagem. Então, se a gente delimita unidades de paisagem, se a gente faz um mapa de unidades de paisagem, é porque a gente crê, né, a gente acredita, a gente pensa, né, que essas unidades de paisagem, elas têm uma resposta fisionômica, uma resposta funcional, uma resposta evolutiva, que vão ajudar a gente no planejamento. Então, se você tem uma unidade de paisagem, você está dizendo ali que ela tem determinadas... Se você isolou uma área ali, delimitou uma área, você disse, isso aqui é uma unidade de paisagem. Então, você está dizendo que ela tem características funcionais particulares, características evolutivas particulares, uma fisionomia diferente. E você está dizendo para o planejador o quê? Você vai estar dizendo para ele, essa área aqui é diferente dessa, né? Então, na medida em que o planejador for utilizar o seu mapa para alguma coisa, ele vai, ou você mesmo, não sei se você está usando para alguma outra atividade, depois eu vou falar mais de avaliação de paisagem, tem essa premissa, né? Então, tem essa premissa básica das unidades de paisagem aí como sistemas, né? O Isaac Sonnenfeld, ele chega a dizer, né, que as unidades de paisagem são ecossistemas, né? É a ideia holística, né, dessas relações e etc. Na Rússia, um geógrafo chamado Viktor Sochava, ele vai dizer que não são especificamente ecossistemas, porque os ecossistemas não estariam delimitados espacialmente. Tem até outro pessoal da ecologia que também corrobora essa ideia aí, né, compartilha essa ideia do Sochava. O Timothy Allen, lá do Wisconsin, ele diz que os ecossistemas eles não têm necessariamente um padrão espacial definido por um tempo em que você consiga mapear, né? E depois, se vocês tiverem mais interesse nesse detalhe aí, eu passo um livro para vocês. Mas se não, a gente segue. Tá. Tem essas premissas aí. Então, e premissas a gente assume também, né? São muitas premissas. Que premissas a gente assume também para a cartografia de paisagem? Primeiro, uma premissa dinâmico-evolutiva, né, que essas diferentes fisionomias resultam de origens distintas. Tem uma premissa funcional, que essas diferentes fisionomias operam processos naturais em taxas distintas. E uma premissa prática, né, que essas diferentes fisionomias elas manifestam diferentes potenciais e limitações para o uso da Terra. Então, essa premissa prática, ela é a que fundamenta o planejamento. E, na verdade, a gente vai falar já disso, a própria cartografia de paisagem, ela surgiu num contexto do planejamento do uso da Terra, né? Ela não surgiu com outro propósito, né? Apesar de que ela ganhou muito valor dentro da ecologia, da agronomia e etc., na medida em que ela revelava também, permitia entender algumas relações ambientais aí. Tá certo? Então, se a gente parar para pensar, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Deixa eu voltar aqui na fisionomia. Esses termos aqui, eu usei para tentar ser um pouquinho detalhista em relação às diferenças dessas duas áreas. Né? Se você pensar, isso aqui tudo faz parte da mesma encosta, né? Só que aqui tem características diferentes de substrato, né? A vegetação é diferente também.
Então, essas são fisionomias diferentes, né? Até minha filha de 5 anos percebeu, na época que ela tinha 5 anos, eu mostrei essa foto a ela, hoje ela tem 8, ela percebeu essa diferença. Então, se a gente passa a pensar em termos de processos naturais, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que essas unidades de paisagem, elas possuem relações verticais, como o Mark Antrop chama, né? Ou trocas internas. O que é isso? Tem algumas relações que ocorrem ali entre vegetação e substrato, entre a circulação de água no solo, através das plantas e etc. Tem algumas características que são chamadas aí de relações verticais. Tá. Então, se a gente pensar em termos... se vocês olharem nos textos de geoecologia, Santiago, essas coisas assim, o pessoal vai falar muito de matéria e energia, matéria e energia. E quando eles falam de matéria e energia, eles estão querendo falar o que é matéria, né? Matéria é o sedimento, né? É a vegetação. O que é a entrada de matéria? Como é que entra a matéria numa paisagem? Pelo intemperismo, né? A rocha vai sendo decomposta e aquele material solto vai ficando disponível ali para ser trabalhado, né? Por outros processos. E a precipitação também, que é a entrada de água, né? É uma forma de entrada de matéria. E o que é a entrada de energia? A energia é a que move os processos ambientais aí, né? Como a radiação solar, a gravidade, por exemplo. Tá? E a partir dessas entradas aí de matéria e energia, você vai tendo a transformação das matérias da matéria e energia. Então a gente tem alguns processos naturais aí de transformação de matéria, né? E de mudanças aí de circulação dessa matéria na paisagem, como a interceptação, que é o processo lá da vegetação impedindo a água de tocar diretamente o solo, né? Pelas copas das árvores, a vegetação ela vai interceptar aí a água da chuva, tem o escoamento pelo caule, infiltração, percolação, a evapotranspiração, a absorção de água pelas plantas, a oscilação do nível freático, intemperismo, crescimento e queda de folha, fotossíntese, né? Períodos de floração, frutificação, a competição, né? entre os organismos ali, até as características das populações. Eu lembro que eu cheguei a desenvolver um trabalho com uma colega lá da biologia de solo, e que a gente comparava em função das unidades de paisagem, variação, que era a especialidade dela em nematóides, né, que são vermes de solo, variações na população e etc. Tá? Decomposição de matéria orgânica, processos de formação de solo como melanização, lessivagem, argilação, rubefação, podisolização. Então, a gente tem esses processos aí, né, que estão associados, que a gente chama de trocas verticais. E quando a gente delimita uma unidade de paisagem, né, a gente pressupõe que essas diferentes unidades de paisagem elas vão ter diferenças nesses processos aí. Obviamente que, a menos que a gente vá lá e estude esses processos, a gente não vai poder caracterizar esses processos um por um. Mas não é o objetivo da cartografia de paisagem fazer isso. Para isso você tem a geomorfologia, a ciência do solo, né, a biologia do solo e outras áreas aí. A cartografia de paisagem, especificamente, ela parte desse pressuposto, né, de que essas relações aí, elas ocorrem, né, diferentemente entre diferentes unidades de paisagem, é um pressuposto para que a gente possa fazer o nosso mapa, tá certo? Relações horizontais, né, que são as trocas externas. Então, a gente tem, por exemplo, as unidades de paisagem funcionando como sistemas autônomos, né, mas esses sistemas autônomos aí, eles trocam, né, matéria e energia. Então, por exemplo, se você pensar que essas duas encostas aí, esses dois setores de encosta, eles estão bem próximos, né, o que cair de precipitação aqui nessa região vai ser basicamente a mesma quantidade, né, tanto na unidade A quanto na unidade B. Mas o que é que vai acontecer? Como a unidade A ela é composta de um afloramento rochoso, né, que tem uma porosidade baixíssima, tem uma capacidade de armazenamento de água quase zero, né, a não ser por causa das fendas nas rochas e etc., o que é que vai acontecer? Geralmente, a grande parte ou a maior parte da precipitação que cai aqui nesse afloramento rochoso, ele vai ser convertido em escoamento e vai para essa outra unidade aqui. Tá certo? Então, o que é que acontece? Né? Essa área aqui que está adjacente ao afloramento rochoso, ela termina recebendo água tanto da precipitação quanto
quanto do escoamento superficial, né? Então tem algumas diferenças aí. A capacidade dela de armazenamento de água é maior e etc, né? E elas trocam além de radiação difusa e tal. Circulação de animais entre as unidades, dispersão de sementes. Então, essas unidades, apesar de elas terem características, relações verticais, né, internas, que caracterizam elas como sistemas autônomos, né? E a ideia central é essa, né? Uma das ideias centrais é essa, né? Enquanto elas são caracterizadas como entendidas como sistemas autônomos, né, que têm uma taxa de funcionamento particular, etc., elas não são sistemas isolados, né, que não trocam matéria e energia com o entorno. Elas trocam essa matéria e energia aí com o entorno, né, o que faz com que colabora também para que eles sejam diferentes, né? Esses sistemas eles não existem isoladamente, né, mas como associações. Tá bom? Então, o conceito de unidade de paisagem, ele pressupõe, né, tá subjacente a ele esses conceitos aí de relações verticais, relações horizontais. Tá bom? Então, o que é que a gente tira daí? Né? Na medida em que a gente compreende que os sistemas, que essas unidades de paisagem, elas trocam matéria e energia com o entorno, né? Existe um entorno. E se existe um entorno, se existe um ambiente, significa que existe um arranjo hierárquico aí. Tá? Então, se a gente der uma olhada aqui, o que é que a gente vai ver? Tem esses dois setores de encosta, que compõem as encostas aqui desse Inselberg, né, que é o termo que a gente usa na literatura geomorfológica para se referir a uma serra isolada, né, em relação... Então, está tudo baixinho aqui, ó, tá? Essa forma residual aí de relevo. Então, esse Inselberg aqui, ele é composto por diferentes unidades, né, de paisagem menores, e ele mesmo compõe uma unidade maior, que faz parte, né, de um contexto ainda maior, que é dessa caatinga aqui de pedimentos em Inselbergs, na depressão do Médio São Francisco. Né? Então, cada unidade de paisagem ela possui uma autonomia funcional limitada, né, porque ela não existe isolada, né, mas ela é parte de um conjunto. E é basicamente essa compreensão da hierarquia da paisagem que levou, principalmente no início do século passado, no século passado, né, até a metade e tal, há uma ideia de que para classificar as unidades de paisagem você precisaria usar um sistema de classificação que fosse hierárquico, né? Então, o Isaac Sonneveld ele vai falar aí de 3 dimensões ecológicas da paisagem, de 3 níveis de processos, né? O nível de processo que garante essa variedade vertical, como a gente falou, né? De heterogeneidade vertical. Então, você tem, em função das relações verticais, né? Você tem, e das relações dessa área com o entorno, variações nos horizontes de solo, você tem variação nos estratos da vegetação, né? Tem as relações que garantem diversidade horizontal, né? Que são as relações de trocas laterais da paisagem, né, ao longo de uma encosta, como a gente viu no exemplo. E esse contexto dessas trocas, eles ocorrem sempre dentro de um contexto cada vez maior, né, até que a gente compreenda a própria Terra, né, como o Sotyava dizia, como um grande geossistema global, né, um grande geossistema planetário. Então, a gente tem níveis de relações ambientais aí. Obviamente que para a cartografia de paisagem, né, essas características, esses processos especificamente, eles são pressupostos, né, eles são pressupostos da interpretação das unidades de paisagem, tá certo? Então, é a caixa preta, né, a ideia da caixa preta, essas relações aí. Obviamente que, né, se você delimitou as unidades de paisagem, essas unidades de paisagem elas podem servir como uma amostragem para que você possa estudar processos específicos. É o que geralmente ocorre. As pessoas definem unidades de paisagem, como eu estava lendo na tese de uma moça, para depois você avaliar, estudar processos específicos de organização florestal, por exemplo, com base em variações nas unidades de paisagem. Certo? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, não perder da nossa mente, é essa ideia da hierarquia das paisagens. Então, tem processos que eles vão ser mais característicos daquela unidade que a gente mapeou, aquela unidade menor, como esse menor setor de encosta aqui, né?
Então, tem processos que vão ser característicos desse contexto menor, né, dessas relações verticais, mas vão ter processos que vão estar associados a um nível superior, né? Então, sempre você vai ter algum processo aí que não se encaixa num nível, mas talvez se encaixe em outro, né? Aqui são dois exemplos de sistemas de classificação de paisagem, né, tanto do Anatoly Zanchenko, lá da Universidade de São Petersburgo, quanto do Vitor Sochava. A gente vai falar sexta-feira sobre sistemas de classificação, né, que é justamente como se fosse o ápice, né, do raciocínio sintético das paisagens, é você organizar elas, classificar, né, mesmo porque isso vai servir como referência para a construção do mapa. Professor, a gente vai ter que usar algum sistema desse. Quando chegar lá, eu digo. Né? Então, o que é que os geógrafos e também ecólogos, agrônomos fizeram no século passado? Né? Eles propuseram diferentes sistemas aí de classificação dessas unidades, né, de paisagem. Tá bom? Então, tem dois exemplos aqui. O exemplo do esquema do Zanchenko, do Vitor Sochava, que é basicamente aquela ideia de que você tem unidades dentro de unidades aí, como se fossem aquelas bonecas russas, né, as matrióticas. Tá? Então, eu acho que, já que a gente está falando de sistema, eu julguei que seria legal a gente fazer um breve histórico aí da cartografia de paisagem para não passar batido, né? E para a gente ter uma ideia ampla, né? Eu acho que talvez uma das coisas que eu possa começar dizendo é que o termo cartografia de paisagem ele não é de uso amplo, né? Não é de uso, como é que eu vou dizer, consensual. Nem todo mundo usa o termo cartografia de paisagem, as pessoas usam outros termos, né? A gente vai tratar mais da ideia do que do termo especificamente, tá bom? Então, se você pensa sobre os conceitos que levaram à cartografia de paisagem, né, os conceitos essenciais, né, eles já estão na sociedade desde que a sociedade é sociedade. Se você vai lá na Bíblia, no livro de Números, você vai ver Moisés mandando os espias lá para a terra de Canaã, Números 17:32, eu acho. Ele vai dizer que ele dá a eles uma ordem de fazer um levantamento das paisagens. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês vão lá, veja qual é a terra, quais são se tem mata, se não tem, quais são as pessoas, onde é que elas habitam e etc. Está mandando eles fazerem um reconhecimento. Lá o Sun Tzu, na Arte da Guerra, por volta da mesma época aí, ele vai dizer, né, que o terreno é uma das características mais importantes para se ganhar uma guerra. Né? Aquele que tem conhecimento do terreno e das diferenças no terreno, né, vai ter uma vantagem maior. Então, aquela ideia de você diferenciar áreas com base nas suas características e na relação com o entorno, isso já é antigo. Né? Quem organizou isso numa proposta cartográfica foi o Ptolomeu, né, que não é esse aqui da figura, esse aí é o Parmênides, né? É o Parmênides, meu Deus. Eu não lembro não, se é o Parmênides ou se é o Tales, mas foi um dos dois, né, que são gregos lá. Parmênides era jônico, que era um povo que navegava bastante, e eles já haviam percebido que se você fosse muito ao norte, existia uma tendência da temperatura cair, se você fosse muito ao sul, existia uma tendência da temperatura aumentar. O Parmênides chegou a escrever um poema que chamava Sobre a Natureza, que ele falava sobre o que ele chamou de anéis, né? Anéis de noite, que seriam os polos, né? Os anéis de fogo, o anel de fogo, na verdade, que seria a região equatorial. Né? Muitos acreditavam que se você fosse muito próximo do Equador, você morreria queimado. Né? Mas já naquela época dos navegadores gregos, né? Eles tinham uma compreensão de que existiam áreas diferentes na superfície terrestre, né? Em função de características aí da inclinação, né, da Terra em relação ao Sol, né, que eles chamam de clima. A palavra clima tem esse sentido aí, mais ou menos isso. Tá? Então, essas ideias aí que estão subjacentes ao que a gente chama hoje de cartografia de paisagem, elas são ideias antigas, tá bom? Elas estão aí na humanidade que surgiram em função, na verdade, essas ideias surgiram em função das próprias demandas, né, de organização militar, de planejamento, de navegação e etc. E foram agregando conhecimento
aí na medida em que o tempo foi passando, tá? Aí tem uma fotinho do Ptolomeu, o conceito de positio in natura, né? Foi onde ele formulou até uma proposta que a gente usa até hoje, o conceito de geografia, de corografia e topografia, né? Veio com Ptolomeu aí. Ele propôs, né? Na verdade, até tem uns trabalhos da década de 70 que ainda usam o termo corografia, que veio lá de Ptolomeu. Ele fazia uma diferenciação que a geografia seria o mapeamento da Terra como um todo, né? Se você estivesse mapeando regiões específicas, seria a corografia, e a topografia seria o mapeamento de lugares bem pequenos dentro das regiões. Tá? Esse trabalho dele, ainda se você quem leu aqui a Geografia Geral do Bernardes Varens, está na internet aí para quem quiser, a versão em inglês, ilustrada por Isaac Newton, inclusive, de 1712, o Varens ele vai dizer, ele vai repetir, na verdade, a proposta do Ptolomeu, e o que ele traz de inovador, o Varenius, é uma lista do que é que você deveria descrever em cada região, né? Quais são as características essenciais? E aí estava naquele contexto do renascimento cultural europeu, né? Que terminou levando aí o desenvolvimento do iluminismo e de outros momentos aí. Quem pagou a disciplina de História do Pensamento Geográfico com o professor Nilson Crosser está mais por dentro disso aí. Tá bom? Até que chegou no momento de racionalização, e principalmente através do trabalho do Alexander von Humboldt, né? Lá no século XVI, no século XV, o cardeal da Igreja Católica, o Pietro Bembo, ele já havia subido o Monte Etna e percebido as diferenças, né? Relatado as diferenças na vegetação e no clima em função da altitude. Isso já havia sido dito também em outros trabalhos, como do Ivan Lepekin na Rússia, que foi contemporâneo do Abade Giraud Soulavie, lá da França, que fez um trabalho de regionalização natural na região do Vivarais, no sul da França, que ele fez uma carta geográfica da natureza, né, que é de 1770, eu acho, 1750, que ele faz a carta geográfica da natureza ou carta dos três reinos, né, que é o reino animal, mineral e vegetal, né, que é aquela ideia do Conde de Buffon, que a gente aprende na educação básica. Quando você é quarta série, você aprende que existe animal, mineral e vegetal. Na minha época foi assim. Tá? Mas o que é que estava em voga ali? Na Europa, eles já tinham percebido mais ou menos essa ideia de que se você subisse uma área muito alta, você ia ter variações aí do clima, da vegetação com a altitude. Quando o Humboldt escalou o Chimborazo, aqui na América do Sul, ele formulou uma ideia, né, de que esse padrão de variação ele não estava restrito à Europa, ele era global, né, e na época estava em discussão, inclusive tem cartas do Humboldt discutindo com Augusto Comte, né, a questão do positivismo, etc. Aquela ideia de leis gerais, né, que está até em Marx, lei geral de acumulação do capital, de que qual era a ideia de Humboldt? De que, independente de onde você estivesse, né, se você subisse aí, mudasse de altitude, você ia ter variação nas condições ambientais. E aí está um esboço que o Humboldt fez, que depois saiu lá no Ensaio sobre a Geografia das Plantas, em 1809, 1805, eu não lembro. Né, que é um conceito do Humboldt que ele chamava de Naturgemälde, que eu acho que é mais ou menos pintura de paisagem, pintura da natureza, que é a ideia do que ele viu lá no Chimborazo. E ele registrou isso. Né? O Humboldt era, entre outras coisas, ele era um grande observador da natureza, né? E o que ele propôs aí foi variações de diferentes características ambientais em função da altitude. E esse perfil de paisagem aí, né, um perfil síntese, né, é um perfil que terminou ficando muito famoso, porque o Humboldt era uma figura extremamente reconhecida na Europa. E eu acho que o trabalho dele ganhou tanta conotação e uma influência muito grande por causa da pessoa, né, que ele era e o espaço que ele tinha ali nos círculos
acadêmicos, sociais, né, da elite europeia na época dele. A biógrafa, uma das biógrafas de Humboldt, né, a Andrea Wulff, ela chega a dizer que o Humboldt ele só não era mais famoso do que Napoleão, né, na época dele lá. Então, Humboldt ele teve um papel essencial nessa compreensão integrada, né, das unidades de paisagem, principalmente no sentido ambiental. Né? André Wolff chega a dizer que o conceito de natureza, no sentido ambiental que a gente tem, veio de Humboldt, né? E do trabalho dele, principalmente como divulgador dessa ideia. E as pessoas absorveram isso. Tanto é a primeira vez que foi usado o termo cientista, foi usado para se referir tanto ao trabalho de Humboldt, quanto ao trabalho da Mary Somerville, né, que era uma senhora que também fazia pesquisa na área de geografia física, etc., que o livro dela é Geografia Física, se eu não me engano, que foi até um manual lá na Universidade de Oxford durante muitos anos. Tá? Então, basicamente, a ideia de ciência ambiental, de unidades ambientais, ecossistemas, essa noção mais holística, veio muito do pensamento de Humboldt, né, na medida em que ele sistematizou e divulgou essas relações ambientais, essa ideia de que alguns padrões ambientais, né, algumas relações ambientais, elas vão estar associadas a padrões espaciais, né, a fisionomia da paisagem. Humboldt chega a dizer que a paisagem seria o caráter, né, total de uma região. Né, e ele atribuía isso muito à fisionomia da vegetação, né, como resposta, indicador aí do conjunto das variações ambientais. Tá bom? O trabalho de Humboldt foi tão influente, né, que terminou levando ao desenvolvimento da geografia física, a própria proposta do Cosmos de Humboldt. Se vocês leram o Cosmos de Humboldt, tem a versão dele em inglês na internet aí para quem quiser. A proposta de Cosmos, de descrição física do universo, é uma proposta de geografia física. Ele chega a afirmar isso. Então, qual é a ideia da geografia física de Humboldt? É de você procurar unidade na diversidade dos fenômenos. Né? E aí, Humboldt morre ali na metade do século XIX, né? E o eco do trabalho de Humboldt ele reverbera, né, sobre a produção acadêmica europeia, né, e o pessoal passa a desenvolver ideias semelhantes. Na Rússia, um historiador natural, era formado em História Natural, que era o Vassili Dokuchaev, ele desenvolveu uma tese de doutorado sobre os rios, a geomorfologia dos rios do noroeste da Rússia, né? E uma das áreas em que ele se especializou foi justamente a mineralogia de depósitos quaternários, lá na região desse rio, me esqueci exatamente qual era o nome do rio. E ele ganhou muita notoriedade, principalmente porque o trabalho do Dokuchaev, ele ia muito no sentido do que Humboldt falou, né, de você procurar uma visão integrada, né, das relações entre os componentes da natureza. Né? Tem até um trabalho dele que chama a Teoria das Zonas Naturais, né, no trabalho do Dokuchaev, que ele relacionava aí o clima com o solo, com a vegetação e etc. Né? Ele ficou muito, muito mais famoso pela contribuição que ele deu na pedologia, né, na ciência do solo, sobretudo a partir dos trabalhos que ele fazia de mineralogia, etc., e de considerar a química, né, do solo. Ele foi um dos primeiros a considerar esse tipo de processo. Enfim, mas isso é detalhe. Tá, então o que é que eu estou querendo dizer aí? Não vamos nos perder. A ideia de unidade de paisagem, né, de que existem padrões espaciais aí que a gente pode reconhecer por uma fisionomia, né, e que pressupõem características funcionais, evolutivas e etc., né, essa ideia foi sendo construída ao longo da história. O trabalho de Humboldt tem um papel fundamental, embora muito do conhecimento que ele traz já tinha sido construído anteriormente. Né? E essa visão das unidades de paisagem, ela vai sendo desenvolvida, atrelada a uma dependência instrumental, né? Ao desenvolvimento de ferramentas e etc. Basicamente, essa ideia do Humboldt da vegetação como
uma síntese de características ambientais, etc., né, ela terminou seguindo 2 caminhos. Tem até um artigo sobre isso. Um caminho foi o caminho da ecologia vegetal, né, da fitossociologia, que vai no sentido de você tentar entender as comunidades de plantas, como é que a vegetação se organiza, em que condição de substrato, etc. Esse foi um desenvolvimento. O outro desenvolvimento veio na esteira do advento, né, da fotografia aérea e da fotogrametria, ali no final do século XIX, início do século XX, né, e da aplicação sistemática da fotogrametria e da fotografia aérea para propósitos de planejamento. E aí é que vem a cartografia de paisagem. O boom da cartografia de paisagem, ele ocorre no início do século XX, na primeira metade, até acho que a década de 70, mais ou menos, do século passado, né, a partir das aplicações de fotografia aérea e fotogrametria, né, principalmente um dos trabalhos seminais aí da cartografia de paisagem, surgiu na década de 30, o Ray Born, ele propôs uma delimitação de unidades de paisagem que ele chamou de sites, né, tipo sítios, nas colônias britânicas na África, né, para fins de exploração florestal e de recursos naturais de uma forma geral, tá certo? Utilizando fotografias aéreas. Então, basicamente, a cartografia de paisagem ela vai surgir nessa demanda do planejamento, né, que nessa demanda do planejamento e nessa possibilidade para o planejamento que é aberta a partir da introdução da fotografia aérea e da fotogrametria. Tá? Então, basicamente, quais são os produtos que a gente tem a partir da aplicação de fotografia aérea e fotogrametria? Você tem a diferenciação do relevo a partir da fotogrametria e diferenciação de características da vegetação, de alguma característica do material superficial e etc. Né? Como é que o pessoal na Austrália trabalhou na primeira metade do século XX? Aqui está uma fotografia lá da CSIRO, que é um órgão australiano, né, para levantamento de recursos naturais, etc. Né? Aqui está um mapa de unidades de paisagem dele, que eles chamam de Land Systems. Né? E aqui está do relatório da época do relatório da região de Catherine Darwin. Tem aqui as fotografias aéreas, aqui o óculos para estereoscopia. Como era o procedimento? Diferenciavam características do relevo, né, delimitavam ali unidades que eles conseguiam observar pelo relevo e pela cobertura da terra, né, se era vegetação, se era um corpo hídrico e etc. E depois eles iam a campo para angariar informação da geologia, dos solos, né, enfim. E a cartografia de paisagem não mudou muito, não, né, desde aquela época. Né? O que mudou foi as ferramentas que a gente tem à disposição da gente. Tá certo? Então, a cartografia de paisagem cresceu muito nesse sentido e também na medida em que vários outros campos das ciências, como a geomorfologia, a ciência do solo, a ecologia vegetal, foram se desenvolvendo, porque aí foi tendo mais teoria, base, fundamentação para a explicação dos padrões espaciais ali, até para a interpretação desses padrões. Tá? Então, a cartografia de paisagem, eu coloquei aí, surgiu no início do século XX, a partir de aplicações de fotografia aérea e fotogrametria, trabalhos de campo, principalmente voltados para a diferenciação de relevo, solo, vegetação, né? Que se desenvolveu principalmente a partir do potencial de aplicação sistemática pelo uso das fotografias, né? E uma característica fundamental é que a cartografia de paisagem ela tem nuances regionais, né? Que nuances regionais são essas? São nuances que surgem, diferenças que surgem, tanto nos procedimentos do fazer a cartografia de paisagem, quanto no procedimento de você dar nome às unidades de paisagem. Né? Tanto, isso surge... Por que isso acontece, professor? Porque você tem vários estados diferentes, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, a Austrália, né? E outros países, a Alemanha e tal, a França, né? Aplicando fotografia aérea e fotogrametria para o levantamento dos recursos naturais dos seus territórios. Né? E quando isso acontece, cada órgão do país ele vai desenvolver um sistema de classificação próprio, um sistema de classificação de paisagens próprio, um sistema de nomenclatura particular. Então você vai ter aí gente chamando de paisagem, você vai ter gente chamando de land systems,
você vai ter gente chamando de geossistema, você vai ter no Canadá, na segunda metade do século XX, o pessoal trabalhando não apenas com a noção de classificação de terras, mas com a ideia de classificação ecológica de terras, e aí surge o conceito de ecorregião, né? O conceito de ecossistema no sentido de mapeamento, né? Não só no sentido de você fazer monitoramento ambiental, que veio com Jenny Likens depois e etc. Né? Então, a cartografia de paisagem ela termina se diversificando do ponto de vista terminológico em função desse contexto diversificado de surgimento dessas atividades. Se você pega a Rússia, por exemplo, em Moscou eles preferem usar o termo complexos territoriais naturais, em São Petersburgo eles usam paisagem, né? E na Sibéria eles chamam de geossistema. Então, todas essas denominações aí, né, elas têm a mesma prática, né? O produto final é muito parecido, mas o modo como você constrói, o nome que você dá, a cor que você pinta o mapa é diferente. Né? Então, isso em função dos diferentes... tanto em função dos diferentes estados, das diferentes instituições que trabalharam, quanto em função de ninguém chegar a um consenso sobre qual era o melhor sistema, né? Porque cada um, obviamente, queria puxar a sardinha para o seu lado. Né? Então, a cartografia de paisagem ela surge nessa perspectiva aí de planejamento integrado do uso da terra. Tá? Novas abordagens aí, obviamente, isso é o tradicional. Professor, isso acabou? Não, é o que a gente faz até hoje. Tá certo? Então, e por que a gente ainda faz isso, professor? Porque ainda é necessário. Né? Por que a gente ainda faz isso? Porque a gente ainda precisa conhecer os padrões espaciais para fins de planejamento. A gente ainda precisa... porque ainda é útil. Né? Por isso que a gente ainda está fazendo. E sempre que aparece uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, etc., sempre vai aparecer alguém querendo aplicar aí as novas ferramentas para tratar os temas mais antigos. São alguns casos aqui que a gente tem. Então, tem um exemplo aqui. Vou começar aqui em sentido horário. Esse é um trabalho lá da Rússia, 2019, professor Alexander Koroshev. Eu acho que eu deixei para vocês esse trabalho. Eu deixei, meu Deus. Se não deixei, eu vou deixar. Que é um trabalho bem rebuscado. Né? Eu tenho acompanhado a produção do professor Koroshev aí desde faz um tempo. Né? Acho que faz uns 10 anos aí que eu acompanho o trabalho dele. E ele tem pesquisado principalmente aplicações de estatística multivariada para entender os padrões das unidades de paisagem. Nesse trabalho aí, ele aplica técnicas de ordenação, né, para reduzir a dimensionalidade de um monte de variáveis que ele coletou em campo a partir da descrição das paisagens. E depois ele usa aí modelos de regressão para tentar explicar esses padrões de solo, vegetação, etc., com base em variáveis geomorfométricas. É um trabalho bem complicado, né, de se entender. Eu ainda não entendi tudo desse trabalho, mas entenderei. Tá? Outro trabalho aqui é da Yulia Vanteeva, né, que é lá hoje ela é da Universidade de Irkutsk, que se eu não me engano é do Instituto Vitor Sochava, lá na Sibéria. Isso aqui é um trabalho que ela publicou junto com umas colegas, eu não lembro exatamente o nome, que basicamente é uma aplicação de sensoramento remoto e geoprocessamento para cartografia de paisagem, usando o sistema de classificação que o Vitor Sochava propôs lá na década de 70, né? Eles estão refazendo mapas a partir de dados mais precisos, utilizando sensoramento remoto e geoprocessamento. Tá bom? E lá o pessoal usa muito esse tipo de mapeamento para planejar a construção de gasoduto, porque tem aquele problema do permafrost, né? Lá, enfim. Esse aqui é outro exemplo mais recente também, e vai num sentido um pouco diferente aí da cartografia de paisagem, que o pessoal tem assumido na Europa, principalmente a partir da organização da Convenção Europeia da Paisagem, que foi um acordo que foi assinado na União Europeia. Para o planejamento da paisagem, eles precisavam aí de uma categoria integrada para fazer planejamento considerando informações ambientais
e culturais, e aí eles decidiram que a categoria paisagem seria muito útil, né? E aqui está uma proposta que o Lars Erikstad estava construindo para a Noruega, né, para o mapeamento de unidades de paisagem lá da Noruega. Ele chamou aqui de tipos de paisagem. Foi o mesmo que fez aquele artigo da revisão que eu passei na bibliografia básica, né? Aqui é um mais específico. Ele vai aplicar uma metodologia a partir de vários indicadores diferentes para compartimentar unidades de paisagem usando estatística muito variada também, geoprocessamento e etc. Tá? Então, como o pessoal diz lá na Bolívia, né? É uma velha senhora com roupas novas, com vestido novo. Tá? Então, fiz uma caracterização, não se percam, tá bom? A gente tem o conceito de unidade de paisagem, que eu já apresentei para vocês, que tem aquelas premissas, né? De que a fisionomia ela responde por taxas de operação de processos naturais, ela responde por um contexto evolutivo, né? Ela responde para propósitos práticos, e se ela não faz isso de uma forma plena, né? Ela faz isso de uma forma aproximada, né? E que tem sido útil a ponto da cartografia de paisagem ela não ter sumido aí, mas está em voga, como vocês estão vendo, né? Em vários trabalhos recentes aí. Tá certo? Na Inglaterra eles têm um trabalho fantástico, que eles fizeram um mapa de unidades de paisagem para a Inglaterra, né? E essas unidades de paisagem, elas têm os documentos com a característica de cada unidade de paisagem. Teve um colega meu que ele foi à Inglaterra, ele estava andando no meio de uma paisagem bem bucólica, ele disse que tinha um totem lá com um QR Code. Aí quando ele clicou, começava a descrever as características da paisagem lá. Tá certo? Isso faz parte do planejamento, né? Aqui na América Latina a gente tem a LALI, né, que é a Iniciativa Latino-Americana da Paisagem, tem a Carta Brasileira da Paisagem, enfim, que é um movimento semelhante ao que a Europa fez com a Convenção Europeia da Paisagem, mas não aqui no Brasil tem muito mais gente da arquitetura do que da geografia, especificamente, trabalhando com isso. Tá? Professor, Oi. Com relação à curiosidadezinha, com relação à questão mesmo do Brasil, essas unidades de paisagens, como é? Cortou, né? Eita, o pessoal tá fazendo pergunta aqui, eu nem vi, ó. Cortou, porque eu perdi a conexão, foi? Oi, fale. Pronto. Aí é mais curiosidade, saber como é que está o Brasil nesse nível de conhecimento com relação às unidades de paisagens. Se existe alguma região hoje que a gente já tem destaque, né, de já ter todo esse mapeamento, o senhor poderia trazer um pouquinho o cenário brasileiro? Posso. Vamos pensar no contexto do Brasil. Talvez quem tenha melhor discutido esse assunto no cenário nacional foi o Aziz Absaber, né? Ele, se você procura na obra dele, ele fala bastante sobre a diferenciação das paisagens do Brasil. Né? Em 1984, ele chegou a escrever um relatório, que foi o relatório da qualidade do meio ambiente, acho que foi para o Ministério do Meio Ambiente, em que ele faz uma compartimentação do que ele chamou de ecossistemas continentais. Né? Só que essa compartimentação ela ficou no nível da tipologia. Né? Ele coloca lá quais seriam esses ecossistemas, né, e subdivisões, mas ele não chega a apresentar um mapeamento. Para o Nordeste, eu vou dizer em termos de Nordeste, para o Brasil, eu não conheço um mapa, detalhado, não. Para o Nordeste do Brasil, a gente tem umas 20 abordagens diferentes de cartografia de unidades de paisagem, nessa faixa aí. Talvez o melhor trabalho, tem 2 trabalhos muito bons para o Nordeste. O que tem mais abrangência é o Zoneamento Agroecológico do Nordeste, que é o ZANE, que foi feito pela Embrapa, a partir do levantamento de solos, dos levantamentos de solos. É um trabalho muito bom, né, em termos assim de abrangência.
e recobrimento, eu acho que é o melhor que a gente tem, né? Tem também o Ecossistemas do Nordeste, que é um trabalho da Sudene, de 4 volumes, que foi feito pelo Departamento de Geografia da UFPE, inclusive, coordenado por Manuel Corrêa de Andrade. Quem fez os mapas foi o professor Rui Por Deus, né? A professora Vanice trabalhou, vários professores trabalharam, mas nunca foi publicado, né? Eu consegui uma cópia dele. Eu que escaneei, na verdade, que a gente está colaborando. Tem um rapaz que está fazendo a tese, não sei nem se o Ricláudio está por aqui. Tu está por aqui, Ricláudio? Ricláudio estava lá em Sergipe, aí senão eu vou escanear logo isso. Aí são 4 volumes desse Ecossistemas do Nordeste, da Sudene. Também é um trabalho muito bom, bem abrangente, assim, o volume de informações que eles trouxeram é enorme, né? Deixa eu ver o que perguntaram. Ficou bom, Ana? Respondi? Sim, prof, deu um panoramazinho, sim. Muito legal. Me situou, porque como a gente tem uma tendência de estar muito inserido na geografia mais, assim, humana, né, no caso dos projetos, cada um tem o seu, a questão da individualidade, aí acaba que essa questão da geografia física, eu acabei me distanciando um pouco, né, foi assim o meu caso. E ter um panorama assim, mesmo que seja superficial da nossa realidade, eu acho que é bem válido, né, para a gente se situar, assim, como é que está acontecendo a coisa por aqui. Muito obrigada. Professor, inclusive, a UGB estava fazendo um trabalho sobre unidade de paisagem baseada nos domínios morfoclimáticos do WhatsApp. Não sei se chegou ao seu conhecimento. Não, cheguei não. Se quiser me mandar depois para eu ver. Eu fiz o curso dele sobre paisagens no ano passado, se eu não me engano. Eu vou ver se eu acho o material. Tudo bem. Qual é a relação de cartografia de paisagem com a geoecologia? Muito bem. Márcio perguntou aqui. Alguém perguntou de zona de entorno de Inselberg. Depois eu chego lá. Márcio, você perguntou assim, qual é a relação da cartografia de paisagem com a geoecologia? Geoecologia de paisagens é o termo que o pessoal usa em Cuba para se referir a um conjunto de conhecimento mais amplo que inclui a cartografia de paisagem, tá certo? Então, a cartografia de paisagem seria uma das atividades da geoecologia da paisagem. Esse termo pegou no Brasil, geoecologia das paisagens, porque teve muita gente que estudou com o Mateu, né, que era professor da Universidade de Havana, faleceu agora há pouco, há uns 2 anos, se eu não me engano. Estava lutando contra um câncer. O professor Edson Vicente, da UFC, fez doutorado lá, em Havana, se eu não me engano. E o Mateu, ele fez doutorado em Moscou. Então, ele trouxe muito do material que estava em russo, ele traduziu para o português. Tem um livro muito bom que chama Geoecologia das Paisagens, né? E a cartografia da paisagem, ela é uma parte, né, da geoecologia nesse sentido. Na Rússia, o pessoal não usa o termo geoecologia. Eles usam o termo geografia física só, ou geografia física integrada, ou geografia física complexa, ou ciência da paisagem. São os termos que o pessoal usa na Rússia, por exemplo. Mas lá existe esse campo, né, de formação. Então, por exemplo, se você chega na Universidade de São Petersburgo, você tem lá uma faculdade de geografia. Você tem uma faculdade de geografia e você tem um departamento de geomorfologia, tem um departamento de climatologia e tem um departamento de ciência da paisagem, né? Que foi quando eu fui fazer o curso de cartografia de paisagem lá, foi para esse departamento. Então, dentro da ciência da paisagem, tem a cartografia de paisagem que cuida dessa parte de reconhecimento, né, e mapeamento. Tem a parte de monitoramento da paisagem, que é você estabelecer estações de monitoramento para você medir as características da paisagem, assim, de funcionamento principalmente. Parece muito com aquelas torres de micrometeorologia. Eu não sei se vocês já viram isso. E torres de fluxo, que o pessoal chama. Então, o pessoal trabalha muito com isso na Rússia. Hoje, né? Antigamente, o pessoal fazia, a cada 50 metros, eles colocavam uma estação micrometeorológica e ficavam tirando medidas diárias. Na Geórgia tem um registro lá, eles chegavam a tirar 6 a 7 mil medidas por dia de diferentes características de temperatura do solo, da vegetação e tal. Para isso, para gerar modelos aí para o planejamento.
E tem outra parte também que é a evolução da paisagem, né? De você estudar as mudanças na paisagem. Entra muitos métodos paleoambientais, etc. e tal. E tem o planejamento da paisagem, que a partir do conhecimento da paisagem você ir propondo, né, medidas aí de mitigação, de uso da terra, etc. Então, é como se a geoecologia fosse um campo, tipo a geomorfologia, né? Aí, dentro da geomorfologia, você tem um mapeamento geomorfológico, tem a geomorfologia do quaternário e etc. Aí tem a geoecologia e dentro lá você tem uma área que estuda a parte da estrutura da paisagem e entra aí a cartografia. Para nós, os artigos desse slide. Tá, eu vou mandar os artigos. Boa pergunta. Tens uns bons trabalhos. Tá bom. Lilian. Tem o trabalho do Mário Lacerda também, com contribuições do Abissab, uma excursão de Pernambuco Paraíba. É aquele livro que você fala que ele faz brejos de Pernambuco e da Paraíba. Sai uma versão recente dele, se for esse. Por uma editora daqui de Pernambuco, a CEP, do Mário Lacerda. Ele saiu uma versão recente. É muito bom. A Sudene fez muita coisa, muita coisa. É o que eu estava dizendo até para a professora Vanice, o dia desse, disse, professora, tem muito material bom da Sudene, só que as pessoas não têm acesso porque não estão escaneados, né? E um trabalho que a gente tem feito, né, lá no meu grupo de pesquisa, Paisagel, é escanear esses materiais mais antigos aí, para que a gente possa ter esses dados. A gente está organizando até um site para botar esse material na internet, mas estou esperando aí a tese de Ricláudio para a gente poder seguir. Tá? Deixa eu... Vocês estão vendo os slides? Estão, né? Sim, estamos. Sim. O slide não estava passando. Tá, então, já que a gente fez... a gente fez um apanhado geral, né, acerca do conceito de unidade de paisagem, né, que ele é uma ideia, né, a premissa é o fundamento da cartografia de paisagem. Tá? A gente já falou um pouco da história, de como foi que esse conceito foi se desenvolvendo, como foi que surgiu a atividade da cartografia de paisagem. Né? Deixa eu ver que o Vinícius compartilhou um link aqui. Agora a gente vai entrar... e tem um livro aqui, ó, A Geografia Física do Brasil. Isso, é um livro que eles propõem as unidades de paisagem. Sim. Tá legal. Eu participei do capítulo da Caatinga, mas aí a gente não fez unidade de paisagem, não. Eu tenho um mapa de geossistemas do semiárido que está publicado, que eu apresentei no evento. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu sou muito crítico com o meu próprio trabalho. Então, vamos lá. Veja só, não vamos nos perder. Então, a gente já viu, vocês já sabem o que é a unidade de paisagem, vocês já sabem como foi que esse conceito foi construído, como foi que surgiu, né, que existem diferenças que vocês vão encontrar por aí com nomes diversos, né? Mas, no final, a prática é muito parecida. O que a gente vai discutir ao longo da disciplina é justamente as variações, né? Por isso está lá no plano de ensino que a gente vai examinar as etapas da cartografia de paisagem. Foi uma das coisas que eu percebi esse ano. Eu disse assim, tá, vamos sistematizar. Se a gente for fazer um mapa da unidade de paisagem, quais são as etapas que, no geral, a gente segue? E aí, que etapas são essas? Vou passar para vocês agora. Tá? As etapas são as seguintes. Tem uma etapa de planejamento, né, que é quando você define todas as diretrizes para a cartografia de paisagem. Quando você vai fazer o seu mapa, você tem que tomar uma série de decisões antes de você começar o mapeamento. Você tem que juntar os dados, você tem que saber como você vai mapear, qual é a técnica que você vai utilizar e etc. Né? Então, o planejamento ele envolve essas decisões, né, acerca do que vai ser planejado. Então, essa é a primeira etapa. Professor, meu TCC, meu trabalho de mestrado, minha tese vai ser sobre isso. Tá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento. Você tem que organizar essas informações, né? E planejar direitinho. Amanhã a gente vai ver isso. Vai ter uma aula só sobre isso, que é a aula de amanhã, né? Que é uma aula importantíssima. Né? Não perca. Depois que você planeja, aí você começa a primeira parte, que é você reconhecer a sua área. Depois que você juntou as bases de dados, preparou tudo, organizou no SIG, reprojetou, fatiou os modelos e tal, aí você vai observar as diferentes bases de dados da sua área para tentar identificar os principais contrastes ambientais, né? As principais coincidências. Você vê que tem uma serra
lá no mapa de altitude, que ela ocorre associada a um determinado tipo de rocha no mapa geológico, que também no mapa de solos aparece como um determinado tipo de solo. Né? Depois você olha dados climáticos, você vê que essa serra, porque ela é mais alta, tem um clima um pouco diferente. E aí você começa a fazer essas associações aí, a partir da leitura comparada dessas bases de dados. Tá bom? Então, esse é o processo de identificação. É quando você compara bases de dados, né, para tentar identificar esses principais conjuntos. Eu não estou falando em desenhar eles, né? É só a identificação. Então, tem uma série de questões aí. Na verdade, é uma das aulas mais importantes, né? Essa aula de identificação. Hoje você pode, por causa do geoprocessamento, você pode fazer um mapa de unidade de paisagem numa velocidade muito grande, né? Apertando alguns botões. Né? Obviamente que esse não é o melhor procedimento. Por quê? Porque você não vai ter o conhecimento da paisagem. Né? Você fez um mapa, mas você não sabe exatamente o que está ali naquele mapa. Tá certo? Então, essa aula de identificação, de interpretação das unidades, ela é essencial. Né? Para que você... É aquela questão. Um professor colega meu disse isso uma vez. A gente quer dar geografia física, a gente tem que se tornar erudito, né? Dos conhecimentos da geografia física. Se você é da geografia, está trabalhando com a área, você tem que conhecer os aspectos. Então, você é da geografia física, conhecer características do clima, da vegetação, dos solos, etc., mesmo que seja só ali da sua área. Tá? A aula seguinte, que é a aula de quarta, hoje é segunda, terça, quarta, quinta. A aula de quinta-feira é sobre a delimitação da unidade de paisagem. Aí já é uma aula mais técnica, né? Que é a aula que eu vou explicar para vocês quais são as ferramentas, né, para delimitar as unidades de paisagem. Você já identificou os principais contrastes ali, como é que você vai desenhar esse contraste? Então, tem formas que são automáticas, né? Tem formas que são mais braçais, né? E tem formas assim, mais sofisticadas, como você usar estatística. Né? Então, tem várias formas aí de você delimitar unidades de paisagem. Então, é o que a gente vai tratar e aí vai mostrar alguns problemas técnicos associados a esse processo aí de delimitação. E termina sendo uma aula que é útil para várias coisas sem ser a cartografia de paisagem. Mas, assim, é importante que vocês saibam, porque vocês vão ter que passar por isso. E é o dia que eu separei aí para que vocês delimitem as unidades do mapa de vocês aí. Tá bom? Depois a gente vai chegar na aula da sexta-feira, que envolve tanto a caracterização quanto a classificação de unidades de paisagem. Basicamente, caracterização, o que é a caracterização? Imagina, você identificou as unidades ali, né? Você viu os principais contrastes que tem na sua área de estudo. Isso é relativamente fácil de fazer, mas não tão relativamente fácil de entender, né? Porque você vai ter que parar para refletir sobre os tipos de solo, tipo de planta e etc. que tem ali, né? E quando você chega você delimitou, e quando você chega na caracterização, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as unidades que você delimitou, e aí você vai caracterizar elas. O que é isso? Você vai começar a agregar informação e sistematizar a informação que você identificou a respeito de cada unidade. Então, essa unidade aqui, qual é a característica dos solos, da vegetação, até características que você não utilizou para fazer a identificação e delimitação, você pode utilizar posteriormente para dizer, essa unidade aqui ela tem tais características ambientais. Tem uma ferramenta estatística que serve para você agregar uma série de informações ambientais de uma vez, né, para as unidades de paisagem, que é a estatística zonal. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E a classificação é o procedimento seguinte, porque depois que você identificou os conjuntos, delimitou, caracterizou, você vai ter um volume de informação muito grande, e aí você entra na parte de classificar. Como é que eu pego essas diferentes unidades que eu mapeei, né, e eu agrupo ela de acordo com as semelhanças, né, que elas apresentam? Isso é a classificação. Basicamente, classificar é você pegar objetos, né, e agrupar eles de acordo com as similaridades que eles apresentam. Então, você pode fazer isso usando estatística, você pode fazer isso interpretando, você pode tentar adequar a um sistema, né, que você quis. Eu vou usar a classificação do Sochava, eu vou usar a classificação do Bertrand, eu vou usar a classificação do Isachenko, eu vou usar outra classificação aí.
tá? Então, a gente vai tratar dessas classificações, desses sistemas de classificação também na sexta-feira. Né? Uma aula que é gigantesca também. Então, o grosso, eu vou dizer a vocês, o pesado da conceituação, ela vai vir essa semana, tá certo? Eu acho que vai ser a semana mais puxada, né? Porque envolve todo o processo. Pode sim, Oswaldo. É a partir da classificação que você pode hierarquizar as unidades aí, né? Ao seu bel prazer, conforme você queira organizar ali, ou você pode, né, tentar procurar uma lógica nessa hierarquia. Né? Tá, então essa vai ser a primeira semana. Semana que vem, a gente vai ter uma aula na segunda-feira sobre avaliação de paisagens, né? Então, essa aula sobre avaliação de paisagens, a gente vai falar sobre o que é que a gente faz com esse mapa de unidade de paisagem. Então, o que é que vocês vão ter aí? Você vai ter identificado as unidades, delimitado, depois você agregou informação com a caracterização, depois você vai classificar essas unidades, tá certo? Depois que você classificar, você vai avaliar essas unidades. Né? O que é avaliar? Você vai dizer para que elas servem, né? Ela serve para quê? Qual é o potencial de uso e limitação de uso? Ou você pode estar trabalhando com alguma questão específica. Será que essa unidade de paisagem, essas unidades de paisagem aqui, elas explicam algum processo ecológico? Alguma característica aí de algum tipo de planta ou animal que eu estou estudando? Então, a avaliação ela vem nesse sentido. A gente vai falar sobre diferentes abordagens de avaliação de unidades de paisagem. E na terça, né, a gente vai falar um pouco sobre descrição e representação de paisagem. Espero que dê tempo. Se não der tempo, eu uso o período da quarta e da quinta para dar as aulas. E basicamente a ideia é também uma parte mais técnica, né, que eu vou orientar vocês acerca de como descrever as unidades de paisagem. Você mapeou, você caracterizou, tem a classificação, você avaliou, tá? E como é que eu construo o relatório final, né? Como é que eu vou construir um texto agora para as unidades de paisagem? O que é que tem que ter nesse texto? Qual é o conteúdo desse texto? Tá? Então, tá aí na descrição. Vai ser a descrição das paisagens. E por último, a representação. A gente vai tratar de aspectos aí mais técnicos do layout do mapa, quais são os elementos essenciais, como é que a gente escolhe cor para o mapa, cores, né, para o mapa, trabalha com Ashura, se você quiser, a professora que gosta de coisas em preto e branco, tudo bem, né? Então, tá aí. A gente vai tratar disso, fala de várias formas de representação, croquis, perfil de paisagem, quadro de correlação, mosaico de foto e outras formas aí, tá bom? Então, essas são as etapas da cartografia de paisagem, né? O que a gente vai ver nas próximas aulas são essas etapas aí, passo a passo, né? E quais são os problemas associados a cada etapa dessa aí. Então, na minha experiência aí ao longo dos anos, eu tenho me batido com alguns problemas, né? Ela perguntou. Sim. Chego lá já. Ao longo dos anos, a gente tem se batido com alguns problemas aí, não só eu, como os colegas da literatura, né? E terminou que eu aproveitei que eu vim refazer os slides todos da disciplina, né, para discutir especificamente alguns problemas que são de fato relevantes na prática da cartografia de paisagem. Tá certo? Alan perguntou aí, no contexto urbano, conseguiria desenvolver essa cartografia de paisagem, já que os elementos acabam sendo mínimos ou escassos? Conseguiria. Né? A gente vai falar disso, eu acho que amanhã ou na quarta. A gente vai falar um pouco sobre a tipologia para ambiente urbano, mas isso é mais na frente. Não é aqui não, é aqui. Tá, antes de eu entrar nisso aqui, eu só vou 2 minutos que minha garganta já tá seca. Espera aí, rapidinho.
Voltei. Hoje ainda, você vai falar sobre abordagem holística por subdivisão e abordagem por agregação? Não, hoje não. Vai entrar amanhã. Essa parte é amanhã, no planejamento. Porque é quando você vai escolher os procedimentos que você vai seguir. A gente vai falar disso. Então, por que a gente investe tempo na cartografia de paisagem? Porque vale a pena investir nisso, né? Eu vou dar minha opinião de quem trabalha com isso há um tempo. E se for do interesse de vocês, aí vocês seguem, senão não, né? Ajuda a desenvolver uma visão de síntese das paisagens, ajuda, né? Porque na medida em que você escolhe um tipo de paisagem, por exemplo, semiárido brasileiro, e aí você começa a estudar sistematicamente e cada vez mais sobre a vegetação, os solos, as formas de relevo, tipos climáticos, etc., você termina tendo uma visão mais ampla da região que você está estudando, né? De como a história do uso da terra influenciou nisso. Então, termina sendo uma forma de erudição a respeito da paisagem que você escolheu estudar, né? E, nesse sentido, ajuda a desenvolver habilidades que são próprias da cartografia e da geografia física, né? Os conhecimentos, a terminologia, etc., que permite a você um diálogo, né? com colegas das áreas distintas, pelo menos um diálogo mínimo, né? Permite a construção de um produto básico com potencial de aplicações diversas. Eu já vi trabalho de cartografia de paisagem aplicado à gestão de recursos florestais, recursos hídricos, ensino de geografia e várias coisas diferentes aí, né? E é uma abordagem que tem um valor reconhecido pela literatura, né? Tá aí o pessoal fazendo na Europa, nos Estados Unidos, ou o que nome seja. No Brasil, o decreto de lei que regulamenta lá o zoneamento ecológico econômico no setor de diagnóstico, ele sugere que haja um mapa das relações entre os componentes da natureza, né? Um mapa de unidades formadas pelas relações entre os componentes da natureza, que é o mapa de unidade de paisagem. Então, é um produto que é útil para fins de planejamento, para trabalho, né? E além de que é algo que lhe dá uma visão ampla da geografia física. Eu gosto da cartografia de paisagem por causa disso. Tá, experiências de mapeamento. Esse momento agora eu vou falar um pouco dos mapas que eu pude colaborar, né, de alguma forma. Vamos falar um pouquinho para a gente... Vocês já tiveram... Vamos fazer uma síntese mais uma vez. Unidade de paisagem, vocês já sabem o que é. Vocês já viram um pouco da história da cartografia de paisagem. Vocês já viram... A gente já falou das etapas de como faz o mapa, né, passo a passo. Aí a gente vai detalhar isso e vocês vão ter práticas a partir de hoje até a semana que vem, né? Tem as experiências de mapeamento, que eu vou começar a falar disso agora. Professor, você já fez algum mapa de unidade de paisagem? Já? Aí deixa eu apresentar para vocês agora um pouco, tá bom? Eu acho que um dos primeiros mapas que eu fiz, na verdade, foi eu nem achei mais esse mapa, eu era da graduação ainda. Foi para um trabalho que eu apresentei no Sinagel há muito tempo, junto com o professor Daniel, né? Isso aqui foi logo quando eu comecei a fazer os mapas de unidade de paisagem, né? Tem um mapa que eu publiquei num artigo de Rio Claro, foi lá em Alagoas, eu não lembro exatamente onde é, né? A minha dissertação foi quando eu disse, não, eu vou trabalhar com cartografia de paisagem, vou me dedicar, né? Meu TCC foi sobre mapeamento geomorfológico. Aí eu disse, não, tem que aprender mais. Eu paguei uma disciplina de solos no mestrado. No doutorado eu comecei a me dedicar a estudar vegetação do semiárido. Quando eu estava no doutorado, eu tive a oportunidade de ir na Rússia. A prática de campo que a gente fez lá foi esse mapa aqui, aqui é o Lago Ládoga, em azul, ficava lá na estação de campo, lá da Universidade de São Petersburgo. Isso aqui eu estou servindo de referência para o pessoal medir a altura da vegetação. Aqui o mapa da minha tese. Então, foi quando eu comecei a me interessar pela cartografia de paisagem. Foi justamente nessa época aí do mestrado, do doutorado, que eu comecei a aprofundar mais as leituras e etc. Entrar em contato com o pessoal da Rússia, estudar russo, ir para a Rússia, né? Depois eu me tornei professor lá da UPE, campus Petrolina, né? Aí foi quando eu escrevi aquele livro Cartografia de Paisagem, porque eu escrevi para os meus alunos, né? Que eu cheguei querendo falar de geossistemas,
Aí eu percebi que, para falar de geossistema, eu tinha que falar de um monte de teoria, né, que dificultava muito mais o acesso do que o diálogo, né, com a prática. Aí eu disse, não, vou falar de cartografia de paisagem. Aí terminou sendo muito produtivo. Eu vou falar de alguns desses trabalhos posteriormente, né, terminou gerando bons frutos aqui. O trabalho da Juliana lá, com cartografia de paisagem aplicada ao ensino. O trabalho de Cália e Dagner lá na Serra da Santa. Isso aqui foi da minha tese, eu acho ainda. É que sai lá no livro. Então, o que foi que eu fiz esses anos? Eu disse, não, eu vou me dedicar um pouquinho à cartografia de paisagem. Isso aqui foi um resultado de um projeto CNPq para fazer um mapa de geossistemas do Nordeste, né, a partir de algumas características aí da vegetação, do relevo, da geologia, etc. Está publicado lá na PUC de Minas. Isso aqui foi um TCC legal que eu orientei de Wilson, lá na Serra da Natividade, na Bahia. Muito legal. Foi quando eu cheguei em Curaçá, né? Foi a partir desse trabalho. Meu Deus, que saudade desse povo. Depois lá, continuei em Curaçá. Faz anos que eu trabalho lá, no sertão da Bahia. Isso aqui foi o campo que a gente fez com o professor Isachenko. Ele veio aqui pelo projeto da FACEP. A gente publicou um trabalho lá no Congresso Internacional de Ciência da Paisagem, na Rússia, né? Então, a gente teve que acampar, se perdeu no meio da caatinga, foi uma danação. Mas foi muito bom assim, para construir tipologia de unidade de paisagem, né? Foi o meu meu co-orientador do doutorado, terminou se tornando um colega, né? Uma pessoa querida, professor Isachenko, aqui uns amigos bem porrita que eu tenho, né? Depois tem outros trabalhos aqui de orientação, de TCC, o trabalho de André, né, lá em Triunfo, um trabalho que a gente fez lá em Curaçá com os meninos Rães e tal. Isso aqui foi da dissertação, um trabalho excelente do Luiz, né, que ele aplicou para a geografia cultural, o trabalho dele. É muito bonito o trabalho de Luiz, depois vocês procurem. Ele não publicou ainda não, ele defendeu um dia desse, mas foi muito bom, muito elogiado o trabalho dele. Isso aqui foi da tese do Adalto. Isso aqui é Carla, lá da UFG de Goiás. A gente foi lá no Parque das Emas, né, que fica perto nesse município aqui, Mineiros de Goiás. Eu tive a oportunidade de co-orientar a tese, trabalho do Adalto, né? Tem o TCC de Vitor, que ele nem publicou ainda, mas eu estou botando o mapa aqui, apesar que ele refez esse mapa aqui. Enfim, então tem alguns trabalhos. Esse aqui é lá de Curaçá também. Isso aqui foi um geral que eu fiz do município. Isso aqui foi para a unidade de conservação, que eu sou colaborador do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha Azul. Vou falar mais desse mapa até o final da disciplina, vocês vão ouvir falar muito dele, né? Se vocês me perguntarem, professor, qual foi o melhor trabalho que você publicou de cartografia de paisagem? Foi esse trabalho aqui que saiu na Raega, né? Infelizmente está em inglês, era para estar em português, mas está em inglês, tá? Então, é um trabalho lá que a gente comparou a ocorrência das paisagens com a ocorrência da ararinha azul com as unidades de paisagem. A gente encontrou algumas relações aí. Enfim, então, por que eu coloquei isso aqui? Se vocês olharem, os mapas têm características bem diferentes, né? E da mesma forma que qualquer pessoa, né, eu também estou aprendendo ainda a fazer mapa de unidade de paisagem, né? Só que é alguma coisa que eu me interesso, né? E ainda tenho tentado aprender novas técnicas, novas metodologias. Tem coisa que eu ainda nem testei, principalmente em termos de estatística multivariada. Eu tirei o ano passado para aprender, né? Vamos ver o que é que sai daí para frente. Tem muita coisa ainda para fazer em termos de tipologia. Se alguém assistiu a palestra que eu dei no Sinagel semana passada, falta muita coisa ainda. Como Ana Cláudia falou, perguntou, professor, e o contexto do Brasil? Falta muita coisa, principalmente a nível de detalhe, né? A gente vai falar um pouco, amanhã a gente vai falar um pouco das abordagens que o Márcio perguntou ali, e a gente vai ver o quanto falta de coisa. Google Engine, rapaz, ainda é coisa, viu? É coisa para fazer. Tá, então, vamos fazer um resumo da aula aqui. Terminou, foi cedo. Unidade de paisagem. É um conceito sintético, e aí vocês já entenderam, eu espero, né? Que baseia-se em premissas, né? Premissas dinâmico-evolutivas, funcionais e práticas que estão relacionadas à fisionomia da paisagem, né? Então, a base
aí para as unidades de paisagem é a fisionomia, mas também as premissas de que essa fisionomia elas refletem diferenças funcionais, evolutivas e práticas, né? E geralmente esse conhecimento das unidades de paisagem ele é organizado em sistemas, né? Sistemas de unidades, tá bom? Então, eu acho que essa é a principal ideia, ficou gravada. A palestra do Sinagel, rapaz, não ficou não. Eu acho que não, mas se ficou eu vou pedir. Eu já falei com o Tomás, mas foi muito legal aquela palestra. Tem um professor bem legal, que é o Alfredo Zenem, participou também. Enfim. Acho que ficou, não foi? Eu vou pedir, rapaz. Mas tá. Deixa eu botar aqui. Tá, a última coisa é a coisa mais importante que eu tenho para dizer, né? A cartografia de paisagem não é a panaceia, né? Vocês já ouviram falar da panaceia, que é aquela deusa grega que cura tudo, tudo. Tá? Então, talvez, eu acho que um dos principais erros que a gente pode incorrer quando entra na geoecologia, na cartografia, na ecologia de paisagem, na ciência da paisagem, na cartografia de paisagem, é você achar que só o mapa de unidade de paisagem vai responder todas as questões da geografia. Não vai, obviamente. O mapa de unidade de paisagem é só um mapa, né? É um documento que vai ser usado para o planejamento, que pode ser usado ou não. Podem ter outros documentos que vão ser mais importantes, né, do que um mapa de unidade de paisagem, mas ele é um documento. É um documento que auxilia o planejador, né? Eu tenho algumas experiências positivas de relação assim com o planejamento, mas eu vou deixar para falar isso na aula da segunda que vem. Tá certo? Então, quem quer andar por esse caminho aí da cartografia de paisagem, coloca o pé no chão, né? Você não vai estar solucionando todos os problemas da face da Terra com o seu mapa de unidade de paisagem. É só um mapa, né, que mostra ali conjuntos ambientais, né, que você está pressupondo de que são conjuntos ambientais, né, que tem funcionamentos e etc. e tal. Tá certo? É um produto. Então, o que a gente vai fazer? Embora tenha vários níveis de aprofundamento aqui, principalmente porque eu já trabalho há muito tempo com isso, né, o que a prática é relativamente simples, né, de você escolher o seu procedimento e etc. Vocês vão ver isso. Se vocês fizerem tudo direitinho, em uma semana vocês vão construir um mapa de unidade de paisagem. Então, não é uma coisa do outro mundo, tá certo? Mas, obviamente, quanto mais tempo você se dedicar a isso, né, melhor vai ficar a qualidade dos seus produtos. Deixa eu só passar mais uma vez aqui.